todos, bem-vindo nas aulas da evolução e diversidade da vida na Terra, ou seja, EDVT, como todo mundo conhece a sigla, que eu vou também usar. Então, essa é a nossa segunda aula, na verdade, primeira aula, que tem como assunto já a própria matéria da EDVT. Então, hoje a gente vai saber um pouco mais sobre desenvolvimento de pensamento evolutivo sobre a vida. Isto é, sobre como a vida se originou, pensamentos sobre origens da vida e também pensamentos sobre como a vida se desenvolveu, seja usando essa palavra ainda em vez de evolução, porque nem sempre o pensamento foi sobre a evolução da vida, né? Eu só estou avisando nessa aula que talvez será gravada em vários pedaços, que depois vou precisar juntar, porque meu computador às vezes está começando a travar, tá? Então, quando eu vejo que minha imagem na câmera vai começar a travar aos poucos, então eu interrompo, tenho que reiniciar o computador e continuar. Bom, por enquanto parece que está tudo bem, então vamos lá. Então, desde os inícios assim da humanidade, né, os povos antigos, quando tomaram uma consciência de si mesmo, né, do seu ambiente, assim, no modo ao redor deles, ou também do modo de mundo inteiro, né, o céu, a terra, a lua, o sol e tal. Então eu estava começando a se perguntar, assim, de onde vem tudo isso, né? Da onde vem o mundo, como que ela existe, e também quando se deram conta que algumas coisas são vivas e outras não, né? Então, como se originou e como, na verdade, é possível que tenha a vida aqui na Terra, né? Então, primeiro, por causa da falta de informações, né? Então, as explicações plausíveis eram que, de fato, a vida se originou e distribuiu e cresceu com uma intervenção, sim, de seres superiores, divinos ou sobrenaturais, né? Então surgiram vários tipos de mitos, né, que deram origem a mitologias dos povos antigos, né? É interessante observar que essas mitologias têm muitas coisas em comum, né? A principal coisa é que todo mundo assim concordou com algumas exceções que a gente vê, que na verdade a vida tem alguma coisa intrínseca de ser organizada, né? Então, provavelmente tudo deveria ser organizado, né? Então, começa-se com alguma coisa desorganizada, né? Que é por intervenção do ser superior, né? Organizada no jeito que a gente vê em nosso redor, né? As palavras caos e cosmos, né, que significam desordem e a ordem, vem da primeira dessas mitologias que eu mencionei aqui no slide, né, que é a mitologia grega, né? Que é o primeiro dos todos os deuses, titãs e tal, nasceu o caos, né, que foi a primeira divindade, sim, da mitologia grega. E depois nasceu a Terra e assim por diante. Então começou-se a organizar o cosmos, né? Então,
Semelhantemente, nessas nossas três religiões monoteístas atuais, né, que é cristianismo, judaísmo e islamismo, também ah, Deus criou o mundo, aí viu que a terra era solidão e caos, né? Então tinha que fazer mais, né, para organizar de novo. Na metodologia japonesa, coisa parecida, né, que é no começo o mundo era um pântano, significa tudo misturado, né? Assim, a visão é essa. Assim, água misturada com terra, significa assim uma lama onde não poderia viver nada. Então, aquelas duas divindades do shintoísmo, né? Então, eles primeiro separaram terra da água e depois pode ser criada a vida, né? Porque o mundo já está mais organizado. Uh, Nos outros mitos, tipo mitologia mesopotâmica, né? Então lá tinha um princípio que foi também divino, né? Esse Abzu e Tiamat, né? Que era um tipo de dragão, um serpente, que esse Tiamat criou o céu, desse céu nasceu Ea, que foi outra divindade que deu a vida ao Marduk, né, que é a mitologia mesopotâmica ou religião mesopotâmica, é a divindade suprema. Esse lutou com Tiamat, venceu, separou o corpo dele, né, e assim separou o céu da terra, né? E do sangue do Tiamat criou o primeiro homem, né? Que era, pela mitologia, o Gilgamesh, né? Então, a gente de novo vê assim, alguma coisa organizacional, né? Que primeiro não tem nada, aí depois você cria alguma coisa, aí depois você divide, separa, organiza. Bem, no hinduísmo é mais complicado, né? Também tem origem, assim, a duração e fim dos tempos. Porém, lá se pensa que o universo é cíclico, né? Que ele é criado, com o tempo se desgasta e depois chega ao Shiva que o destrua, né? Enquanto o Criador, ou seja, o Vishnu, se encontra dormindo no oceano primordial, né? Depois sobe Brahma, um lótus que nasceu no umbigo do Vishnu e recria o mundo de novo, né? O universo. Então, a gente pode ver que desta vez, assim, o universo é cíclico, mas de novo tem, de fato, um elemento organizacional. Tem aqui o desgaste e depois a renovação, né? Então, do contrário disso, até agora a gente falou nesse sentido de desordem para ordem, né? Mas o budismo é diferente. O budismo supõe que o mundo assim sempre existiu, sempre foi o mesmo, né? Só quando o Buda de fato despertou ou se iluminou, aí começou o budismo, né? Então essa é uma mitologia um pouco diferente das outras. No judaísmo e cristianismo, né? Então até, na verdade, até Abraão, né? Todas as três, junto com o islamismo, todas as três religiões, na verdade, aceitam a mesma criação em 7 dias, né, onde primeiro você cria, assim, separa a luz da escuridão, depois você cria a terra, aí você separa do céu, depois a terra se povoa primeiro com plantas, depois com animais, né? Se criam também os rios e as montanhas e tal, né? Por fim, é criado o homem, né? O Adão. Então,
também tem esse sentido que é do nada, ou seja, caos absoluto, né? Esse que é, ou seja, da escuridão, né? Se cria tudo e precisa ser para isso uma divindade, de fato, uma assistida a. Então essas religiões ou mitologias contidas dentro, similaridades, né? Além da transformação de caos em cosmos, né? Então tem também transformação de uma realidade pré-existente, que pode ser caos ou pode ser também o universo anterior destruído, assim, no budismo, né? No, é, não no budismo, no, é, no hinduísmo, né? E então, existe uma situação pré-existente que se transforma numa situação nova. Tá? Uh, outra semelhança é que, primeiro, a vida tem que ter condições para aparecer. Né? Então, primeiro tem que ter um mundo, né? Seja qual for. Tá? Então, tem que ter a existência da Terra e as condições físicas e químicas para que a vida se desenvolva. Tá? Esses paralelas, né, são também observadas assim na visão científica atual, né, que também afirma que a vida surge de outros elementos da natureza, né, ou seja, elementos inanimados. Nossa, que palavra. Bem, então a diferença entre essas foram semelhanças. As diferenças são que, como a gente viu, os mitos, a origem da vida é provocada por forças assim além do mundo, né? Para usar outra palavra, cria-se uma verdade que se considera absoluta, né? Não se duvida sobre esse mito, né? Ou crença, porque na verdade as religiões são baseadas em crer, não em duvidar. Então, não se contesta nem constata assim, uma novidade. Né? Você simplesmente estuda, talvez, só as nuances assim, da ideia principal. Então, isso leva à criação de dogmas, né? Simplesmente assim foi, assim será. Na ciência é diferente. A gente pode ver que assim, na ciência atual, na verdade, não existe uma coisa que a gente não duvidaria, né? Isso é o principal, assim, principal presunção da ciência, duvidar. Então, a vida se deve provavelmente às reações químicas e físicas que ocorreram assim espontaneamente, poderiam ser assistidos com alguma energia, tipo raios cósmicos ou vento solar, ou pode ser também os relâmpagos na atmosfera densa, primordial, né, que poderia, de fato, energizar as moléculas e ajudar aquela auto-organização para formar biomoléculas e a partir delas se formou a vida, né? Mas é uma hipótese, ou seja, uma teoria ainda não comprovada, assim, por fim, né? Só se cria dentro do sistema de conhecimento, se cria alguma versão, né, uma teoria, seja, que sofre o tempo todo, fato, um tipo de teste, tipo, sempre é contestada, assim, como conhecimento dos humanos cresce com o tempo, né? Se descobrem mais e mais coisas. Então,
a teoria tem que ser testada. Então, ela pode ser alterada ou pode ser refutada e substituída por uma teoria nova. Lembra, no século XIX, a física achou que já descobriu tudo. De repente, chega um Einstein e revira tudo. Aí a física clássica newtoniana virou uma pequena parte da física moderna, né? Assim, um caso especial. Então, a ciência não tem dogmas absolutas, tem alguns, assim, como se fosse temporários, né? Tipo, biologia tinha dogma, assim, central, né? Que é o DNA contém informação que é transcrita para o RNA e distribuída por ele e transformada em proteínas como unidades funcionais a partir daquela informação, né? Só que hoje já se sabe que vírus consegue fazer do RNA o DNA, então não tem mais assim a verdade, aquele que se chamava dogma da biologia, né? A mão única como se acreditava, né? Mas na época não se sabia, agora se sabe, então pela contestação já é revirado, aí já mudou. Então, na ciência sempre é tudo dinâmico, aí sempre é testado. Bem, a ciência atual se aborda. No começo a gente vai falar mais assim sobre a origem da vida e no final dessa aula vou falar mais sobre pensamento evolutivo, ou seja, como a vida se organizou, diversificou, né? Assim, para não usar ainda a palavra muito de evolução. Então, as origens da vida, né? Então, são estudadas pela física, pela química e pela biologia, como áreas principais científicas, né? Física estuda as condições, porque ainda vale, né? Que primeiro tinha que ter terra para que a vida se desenvolver, poderia desenvolver. Então, física estuda via cosmologia, da onde vem o material que a vida usa para ser construída, né? Então, abundância de elementos, os processos que levam à formação assim, de estrelas e planetas no sistema planetário que orbita essas estrelas. Então, as condições que os planetas podem ter assim, a partir desses processos, né, que envolvem até se cria magnetismo que pode fator defender a atmosfera que é necessária para a água ficar líquida na superfície daquele planeta e assim por diante, né? Então esse é um estudo assim como das origens, né, da possibilidade da vida. A química tem os dois sentidos. Ela pode estudar as origens e pode estudar a situação atual, né? Olhando para trás, né? Para o começo. Então, se for assim, origens, né? Então se sabe que nos cometas, os asteroides, nuvens moleculares gigantes e outros elementos do universo, se encontra várias moléculas simples que podem ser preparadas, estudadas aqui nos laboratórios, né? Expostas às condições que se supõem, né? Então pode ser modelado vários tipos de situações e se examina se essas situações levam a uma produção de biomoléculas ou pelo menos pedras fundamentais deles, como aminoácidos, ou açúcares simples, ou sei lá, hidrocarbonetos que poderiam virar lipídios e assim. Né? Então esse é um caminho. Outro caminho é retrospectivo, né, que se estudam moléculas semelhantes e se não poderia ser construído um
uma molécula que teria as propriedades das duas, né? Então, aí se reflete se a função ainda é a mesma, ou se pega moléculas que têm a mesma função, aí você estuda por que tem essa função para achar o princípio daquela função, né? Então, aí você leva a descoberta até alguns tipos de fósseis biológicos, né? Se eu posso falar assim, tipo centros de ferro e enxofre, nos monte de enzimas da energia, uh, estruturas super conservadas que são presentes nos ribossomos e tal, né? Que parecem até refletir os primórdios prebióticos, né? Então, esse também é possível estudar via química e bioquímica, né? A bioquímica também se entrelança um pouco com a terceira área, que é a biologia, que estuda mais organismos, né? Então, comportamentos, organismos, as reações, a composição, metabolismo, né? Semelhanças e diferenças entre esses todos os aspectos. E esse pode levar assim à descoberta, né, de fato como que tudo começou, né? Além disso, existe também o acesso filogenético, né, que você usa a informação do DNA ou dos polinucleotídeos em geral para chegar, assim, se comparam as sequências, né, para chegar a possível ancestral, assim, dessas sequências, e assim se procura, né, na verdade, o que foi, assim, no começo, né? Então, esses são as três principais, assim, vias. Bem, como que de fato a ciência, assim, começou e após uma interrupção forçada, estou retomando essa videoaula. Só perdoem minha voz, porque agora estou gripado, tá? Mas eu acho que não vai afetar mais nada. Então, bem, como que eram as primeiras tentativas de pensamento científico sobre a origem da vida, né? Então, de longe, assim, a teoria sobre a origem da vida mais completa veio de um pensador, um filósofo, Aristóteles, né, no século IV antes de Cristo, tá? Então, ele chamou essa teoria de geração espontânea, que também depois recebeu o nome de abiogênese, né, como a vida se forma a partir de uma matéria bruta. Essa teoria durou cerca de 2000 anos, isto é, mais do que outra teoria até agora, né? Então, foi tão bem feita, assim, pensando assim nos padrões científicos da época e também, assim, no nível de religiosidade embutida na sociedade, que isso, assim, causou que durou tanto tempo. Essa teoria tinha inúmeros ilustres defensores, né? Tipo René Descartes, Isaac Newton, para citar os dois grandes, né? Então, como que foi baseado essa... em que ideia foi baseada essa teoria? Então, a ideia foi que existe um tal chamado princípio ativo dentro de certas porções de matéria inanimada, né? Então, matéria não viva continha algum tipo de princípio ativo. Esse princípio foi, de fato, um agente organizador, né? E causava, sim, desenvolvimento, sim, de um ser vivo, de um ovo até o animal adulto.
Essa foi a primeira ideia, né? Cada tipo assim de ovo tinha princípio ativo diferente, né? Específico para aquele dado ser, tá? Porém, esse foi também estendido que esse princípio ativo poderia gerar assim os seres vivos de adultos, né? Sem pensar de onde veio, assim, de ovo, da larva ou tal. Simplesmente a partir de uma tal chamada matéria bruta. Bom, alguns exemplos, né? Assim, algum ser poderia nascer assim a partir de uma matéria bruta sem outro ser precisasse gerá-lo, né? Exceto os humanos, né? Porque humanos eram, assim, pensamentos sobre humanos eram diferentes do que sobre os animais. Então, por exemplo, aves que vivem na beira de lagos, né? Teriam se formado a partir de germe que estaria presente nas plantas próximas, né? Porque a observação foi que se tiver um tipo de plantas, aí muitas vezes aparecem esse tipo de ave. Então deveria ser gerado por algum princípio ativo que estaria presente naquelas plantas, né? Ou carne podre, né? Poderia gerar larvas de moscas, tá? Aqui na figura também, assim, que é, sei lá, o lodo e nos pântanos, né, junto com algumas plantas, poderia gerar sapos, serpentes e até crocodilos, né? Então, esse foi por causa que nesse tempo ainda não tinha sendo desenvolvido assim, um método científico rigoroso, né? Como a gente tem hoje, que se baseia assim na interpretação das observações. Naquele tempo, assim, ninguém se importava tanto assim se a observação coerente assim com a afirmação. Simplesmente foi observado, então poderia ser postulado, né? Então, assim, animais aparentemente surgem da matéria em putrefação, né? Porque simplesmente foi observado, tá? Os detalhes eram frequentemente ignorados. Então, esse levava muitas vezes assim, a falsas conclusões, né? Como a gente pode observar, né? Aqui exemplo de defesa da geração espontânea, né? Sobre camundongos que nascem da putrefação. Eu não vou ler tudo isso, mas vocês podem dar uma pausa e ler o exemplo inteiro. Mas, assim, defende que, assim, monte de seres vivos podem nascer da matéria putrefeita, né? Aí, se você questionar isso, significa que você questiona razão, senso e experiência. Aí, se você duvidar, então pode ir ao Egito. Lá você vai encontrar os campos lamacentos, né? Onde aparece um monte de camundongos cada vez que de fato aquela inundação assim traz nova lama. O médico belga, né? Por exemplo, esse Van Helmont, ele até prescreveu uma receita, né, para a produção de camundongo durante 3 semanas. Basta pegar uma camisa suja, jogar num canto qualquer, né, junto com um trigo, né, e daqui a 21 dias vão aparecer os camundongos. Então, para ele, o princípio ativo estaria naquele suor que era presente na camisa, né?
Então, basta colocar alguma matéria assim que alimenta esse princípio ativo e surgem camundongos. Então, esse foi tipo de observação feita naquela época. Porém, no século XVII, né, que começou o renascentismo, iluminismo, então a situação mudou, né? Foi estabelecido um método científico mais rigoroso. Aí se levou a questionar assim, a veracidade dessa geração espontânea, né? Então, um dos principais sim, questionadores, né, era o Francesco Redi, né? Então ele fez um experimento, pegou 2 frascos, né, cortou um pedaço de carne assim no meio, colocou assim nos 2 frascos os 2 pedaços, né, para tiver mesma partida. Porém, um frasco ele cobriu com gás. E depois de alguns dias, né, no frasco coberto com gás não apareciam larvas, enquanto naquele aberto apareciam, né? Então, a conclusão dele era que no frasco aberto, as moscas poderiam entrar no frasco e botar os ovos, né, e nasceram larvas. E no outro não poderia entrar, então não aconteceu nada. Então, gás não deixa que o princípio ativo não pode passar, né? Porque o ar pode passar, então o princípio ativo tem acesso livre. Então, esse foi o primeiro questionamento, porque coberto com gás não apareceram as larvas. Bem, o Red, né, explicou isso, assim como assim, ele acreditava na geração espontânea inicial, né? Porém, depois, ou seja, não na geração espontânea, na criação inicial, né? Que é o Deus, o ser onipotente, criador, né? Criou tudo, aí depois nunca mais produziu nenhum tipo de planta ou animal que é perfeito ou imperfeito, citando ele, né? Significa que depois, na verdade, foi a vida que gerou a próxima vida. Só o começo foi o Criador que, de fato, animou a matéria, né? Porque esse o Red não conseguia explicar. Então, primórdios da Terra, Deus Criador cria e depois se desenvolve vida de um ser vivo para outro. Tá? Então, porém, esse tinha uma repercussão, porque Anton van Leeuwenhoek, né, ele inventou o microscópio. E observando as coisas minúsculas, né, descobriu as bactérias. E logo foi anotado que se repetia aquele experimento do Red, né? Então não importava o quanto vocês cobriram o frasco bem com a gaze, sempre aparecia, tanto no frasco aberto como no fechado, um monte de bactérias. Tá? Então esse, na verdade, foi a observação que reforçou a geração espontânea. Bem, esse foi ainda reforçado por John Needham, né? Mais ou menos 100 anos depois, né, que ele de fato aqueceu o frasco aberto e fechado hermeticamente desta vez, né? E com líquidos nutritivos, como assim, como um caldo de carne com pedacinhos. Então, o fechamento impediu a entrada de ar, né?
ferveu os frascos e após vários dias de incubação, né, tanto no frasco aberto como no frasco fechado, proliferaram muitas e muitas bactérias, né, ou pequenos organismos. Só que, de novo, esse foi um experimento assim sem muito rigor científico. Então, o Lázaro Spallanzani, eu não sei como é pronúncia italiana. Então, ele fez um experimento assim, parecido, só que aqueles frascos ferveu por 1 hora inteira, né? Deveria ter um tipo de problema, né? Porque frasco hermeticamente fechado poderia explodir, então deveria ser com assim muito cuidado, né? E depois de ferver 1 hora, né? Então esse foi então ela fez uma esterilização completa, né? E não apareciam as bactérias mesmo depois de dias e dias de incubação após a fervura. Só que esse ainda não foi o suficiente, porque o próprio Needham, né, que fez o experimento original, né, então ela retrucou aos Spallanzani, né, que ele deveria ter eliminado o princípio ativo da vida, né, com aquela fervura tão longa. Então, sem princípio ativo, não vai ocorrer a geração espontânea. Então, esse experimento, sim, pelo Needham, aquele experimento dos Spallanzani era não convincente. Tá? Então, esse reforçou a geração espontânea e estava se tornando um dogma próprio, assim, bem aceito. Bem, porém, não por muito tempo, né? De novo, uns 50 anos depois, ou entre 50 e 100 anos depois, aí chegou um outro pensador, ou seja, cientista, que questionou a geração espontânea. Na verdade, ele refutou ou acabou com essa teoria. Esse cientista foi o famoso Louis Pasteur, né, que até hoje, de fato, tem, por causa dele, em homenagem ao nome dele, tem processo que a gente chama de pasteurização. Então, na época, tinha uma controvérsia muito grande entre os que defendiam geração espontânea e que defendiam a biogênese, né, que é um ser feito a partir de um outro ser vivo. Então, para acabar com esse debate, né, então, a Academia de Ciências de Paris fez um concurso para pôr fim a essas controvérsias. Então, 2 anos depois, o prêmio já foi entregue ao Pasteur, que de fato venceu. Como que ela fez isso? Ela refez cuidadosamente aquele experimento do Red, só que ou Needham / Spallanzani. Só que ela foi mais esperta, né? Sim, ela, como a gente pode ver na figura, ela fez 2 frascos, lá dividiu algum caldo nutritivo para ser igual de um frasco para outro e esticou os pescoços daqueles frascos e curvou, né? A gente pode ver que assim o pescoço subiu, desceu, aí depois subiu de novo, fazendo de fato uma parte assim mais baixa que não era o final assim, do pescoço, né? O final foi mais alto. Agora ela ferveu os 2 frascos, né? Sim, por 1 hora, ou sei lá, para esterilizar mesmo, né? Como foi feito por Spallanzani. Durante essa fervura, né? Então subiu o vapor e quando ela parou,
de ferver. Então o vapor condensou naquele pescoço curvado, deixando uma, como se fosse tampinha de água, assim, naquela parte que era mais baixa do pescoço. Esse significa o quê? O frasco não era hermeticamente fechado. Só tinha lá alguma gota de água que impedia, de fato, que o contato de ar de fora com o ar de dentro foi direto. E deixou incubar. Tá? E após de algum tempo, né, nenhum frasco aparentava de ter bactérias. Então, ninguém poderia falar que princípio ativo não tinha acesso, né? Porque o frasco, na verdade, não era fechado. Né? Tinha só aquela gota de água que, na verdade, retia as bactérias que acidentalmente entraram assim no pescoço, né? Aí não deixava entrar assim no próprio frasco, né? No fundo. E para, de fato, terminar o seu experimento, então ela quebrou um dos pescoços, né? Um frasco ficou sem o pescoço com aquela gota de água e o outro ficou assim intacto. E após de alguns dias, né, naquele frasco com o pescoço quebrado, apareceram um monte de bactérias, enquanto no outro não apareceu de novo nada, né? Então esse foi assim um golpe fatal, assim que ele deu à geração espontânea, porque ninguém poderia falar que princípio ativo não tinha acesso àquela matéria bruta e mesmo assim naquele frasco com o pescoço não quebrado não apareceram bactérias por muitas semanas, tá? Uh, Então, esse foi, na verdade, depois utilizado naquele método que hoje a gente chama de pasteurização, né? Então, foi utilizado assim na indústria cervejeira que apresentava problemas de azedamento assim da cerveja, né? Então, no processo de cerveja, né, tem após de fermentação, normalmente a mistura se ferve, né, para acabar com o processo. Então, se fervia mais tempo, no modo assim que tinha aquela tampa de água. Isso, de fato, impedia que a cerveja azedasse, né? Então, esse foi, de fato, o processo que começou a se usar e se usa rotineiramente até hoje. Então, mas a gente pode também ver que praticamente 50 anos antes, um cozinheiro, né, que se chamava Appert, ele, por acaso, desenvolveu o mesmo método. Só que ele simplesmente foi o prático, né? Então, ele demorou uns 15 anos para saber que se ele ferver assim, os alimentos assim, por um certo tempo, então eles ficam assim conservados, né? E esse foi que causou que ele venceu o prêmio que foi oferecido pelo governo francês para achar um método que deixa os alimentos mais tempos sim comestíveis, né? Que foi necessário para exército do Napoleão e tal, né? Porque assim sem a comida, né? Aí o exército não teria mobilidade ou teria que saquear, de fato, o lugar onde estava, né? Então, esse foi muita vantagem quando esse foi descoberto.
Bem, então, geração espontânea foi refutada, sim, pelo Pasteur e, finalmente, sim, entrou na cena a outra alternativa, que a gente chama de biogênese, né, que cada ser vivo é conhecido, é proveniente de uma forma de vida pré-existente. Tá? Então, um ser vivo gera um outro ser vivo. Mas, considerando a origem da vida, então, quem foi o primeiro ser? Como que foi? Né? Então, esse, de novo, mesmo assim no âmbito de ciência, né? Então, esse levou a alguns dogmas e mitos e também a algumas teorias. Tá? Então, dogma e mito podemos observar assim no tal chamado criacionismo, que até, na verdade, existia a versão criacionismo científico, né, se chamava, tá? Eu posso dizer que eu tinha que lutar contra isso, especialmente aquele neocriacionismo, porque quando eu estava ainda no meu país, então eu estava num laboratório de biologia evolutiva, a gente tinha que aprender sobre criacionismo quase tudo, porque a gente estava sendo visitada, sim, por criacionistas que assim usavam métodos científicos para reforçar esses mitos, tá? Então, além dos mitos, a gente vai também aprender assim que existem várias teorias como a vida se originou. Não será nessa aula, né? Será depois da primeira prova que a gente vai abordar essas teorias como evolução química gradual, panspermia e neopanspermia, né? Também será um pouco abordado na próxima aula. Bem, o criacionismo, né, ela é assim, apoia radicalmente a ideia de criação por Deus, né, em 7 dias, tá? Questionando as evidências arqueológicas, né, físicas e químicas. Na próxima aula a gente vai falar sobre o James Hutton, né, que de fato foi pai da geologia, que descobriu que as camadas deveriam ser modificadas assim, gastando um tempo de milhões de anos, né? Então esse criacionismo não aceita, né? Para eles a criação foi feita em 7 dias. Um exemplo clássico é o bispo Ussher, ou seja, ele era arcebispo de Canterbury, lá na Escócia, né, que pegou a Bíblia e outras fontes religiosas, né, e até históricos, né, e pelos aqueles três épocas, né, primeira época que era do Adão até o Noé, né, ou seja, até o dilúvio, que as personagens da Bíblia, né, viveram centenas de anos, né, alguns até como Metusalém, né, viveu 900 e tantos anos. Então ela somou os anos de vida desses patriarcas, né? Depois juntou com informação sobre os reinos descritos na Bíblia, né, reinos judeus. Aí depois ainda acrescentou assim os dados da época histórica, né, depois do Cristo, e chegou a uma conclusão, né, que o mundo foi criado sim, junto com os seres vivos, né, assim, no ano 4004 antes de Cristo, né, ou seja, 6.000 anos mais ou menos atrás, né, contando com o calendário juliano ainda proléptico, quem quer conferir, tá? Então, foi esse ano 4004 antes de Cristo, no dia 23 de outubro, né, que
E daqui a pouco vai ser, né, um aniversário desse nascimento do mundo. E ainda foi à tarde, né, que ele calculou. Então, esse é tão preciso, né? Só que, de novo, ele de fato não era muito rigoroso, né? Porque se a gente vai andar pelo calendário juliano proléptico até aquela data, vamos descobrir que era sábado. Sábado, antigamente, era o dia, né, que o Deus descansou. Não era domingo. Domingo foi acrescentado muito mais tarde. Então, como que é possível que o Deus cria o mundo assim no dia que ele descansa? Tá? Estranho, né? Bem, essa teoria assim depois não aguentava assim o número de observações geológicas e sobre a idade da Terra em geral, né? Termodinâmicas e tal. Então, apareceu uma versão nova, né, do criacionismo, que se chama neocreacionismo, que apareceu nos anos 20 do século passado. Então, essa teoria não falou que não houve assim, a criação em 7 dias literais, né, mas que na verdade esses dias são uma alegoria às 7 épocas geológicas, né, que a vida foi criada, né? Então, até hoje tem defensores dessa teoria e vocês não conseguem convencer eles que foi de um modo diferente. Mas é por causa que eles creem nessa teoria, não que eles assim contestam, né? Como a gente se falou antes. Bem, esse foi sobre a origem da vida, né? Os pensamentos que apareciam. Agora um pouquinho sobre pensamento evolutivo, significa como que ocorreu a evolução, já que refutamos assim, a criação. Tá? Então, esse não foi assim na época de Pasteur, né, que todo mundo pensava assim. Já na antiguidade, assim, antes de Cristo, né, tinha vários pensadores que já estavam pensando que a vida se desenvolveu, né? Então aqui tem várias páginas assim sobre contribuintes de várias épocas e vários lugares, né? Começando pelos gregos. Então sempre estou destacando assim o que está sendo mais para evolução em vermelho, né? E o que está mais para aqueles fixistas, né? Que acham que o mundo é imutável, né? Então é em roxo, ou violeta, ou como vocês quiserem. Tá? Então, Anaximandro, né? No século VII a.C., já pensava que a vida se havia desenvolvido originalmente na água, progredindo depois para a terra. Né? Então, esse é muito coerente assim, com o que a gente sabe hoje. Né? Então, tem aquela parte de desenvolvimento de um ser para outro. Porque ser aquático não pode viver na terra. Empédocles afirma que a origem é não sobrenatural. Né? Então, adaptação dos seres vivos também não precisa uma coisa proposital, né? Que é, na verdade, espontânea, né? Assim, então, já tem esse efeito, assim, que a adaptação é como se fosse resposta ao ser vivo onde ele vive, né? Do contrário, Platão, né? Ele foi mais para aquele lado fixista, né? Ele achou que na verdade assim o mundo foi criado assim num modo perfeito, só que a gente, como a gente não enxerga perfeitamente, né? Então a gente enxerga uns reflexos imperfeitos, né?
que na verdade assim dá origem a algumas variações, né, dos bichos, porque um vê de um jeito, outro vê de outro jeito, tá? Então esse não foi muito a favor da evolução, né? Platão é aquele rosto com como fundo azul. Naquele século IV, né, quase 100 anos depois do Platão, então o próprio Aristóteles, né, que a gente já falou, que ela fez a teoria da geração espontânea, né? Então ele tinha de fato uma visão assim, também de classificar os organismos, né? Então, ele fez uma tal chamada escada da vida, ou seja, cadeia do ser, né? Então, de acordo com sua complexidade, né? Então, tem alguma coisa evolutiva, apesar que a gente vai ver que nem sempre, assim, o procedimento, assim, de simples para complexo leva a um organismo superior, né? Como ela definia. Porém, esse pensamento afetou muito assim os filósofos e naturalistas assim na Idade Média, como a gente vai ver daqui a pouco. Porém, não eram só gregos, né? Também, por exemplo, taoístas, eles não achavam que a vida é imutável. Do contrário, né? O Tao na verdade, uma mudança, né? Um caminho. Então, sempre tem que assim, ter coisa diferente, porque senão não haveria caminho para crescer. Então, esse Huang Tzu, né? Um dos taoístas no século IV antes de Cristo, então, na verdade, no mesmo século como Aristóteles. Então, ele pensava que espécies se desenvolveram, ou seja, desenvolveram seus atributos diferentes em resposta a ambientes diferentes, né? Então, esse já tem também um traço assim de adaptação tipo darwiniana, né? Assim que o ambiente molda o desenvolvimento da espécie. Tá? Eles reforçam que os humanos, natureza e o céu, né, que foi a visão sim, daquela época no mundo, eram vistos como um estado em constante transformação. Né? Esse é conhecido como o Tao. Né? Então, isso foi muito diferente da visão ocidental na época. Os romanos, né, depois de séculos sim, dos gregos, né, então, perto do nascimento do Cristo, né, então, por exemplo, o Titus Lucrécius Carus, né, então, um atomista, né, então falou que o cosmos, a Terra e os seres vivos e a sociedade humana, né, se desenvolveram através dos mecanismos puramente mecanísticos, sem participar em envolvimento sobrenatural. Né? Tá? Então, mesmo que os romanos tinham um panteão assim, de deuses, ela achava que a vida não se desenvolveu a partir da criação divina. Né? Então, esse pensamento também influenciou, sim, os pensamentos cosmológicos e evolucionistas, né, durante o renascentismo. Tá? Muito tempo depois, né, 400 anos depois do Cristo, né, ou no século IV, o Santo Agostinho pensou que pela geração espontânea, né, que ainda era na auge, então que novas criaturas apareceram pela decomposição de formas da vida anteriores.
não é exatamente geração espontânea, né? Mas afinal das contas, sim, alguém acha que o lodo ou carne de putrefação é matéria morta e não é, né? Então, nesse caso, assim tem uma certa coerência com geração espontânea, só que ah, ele assim não pensa que a vida nasce a partir de outra vida, mas a partir da decomposição da vida anterior, né? Ah, porém, assim, ele tinha um pensamento assim mais evolucionista, né? Que os animais e aves, né? Como ele estava juntando assim os organismos, não são seres perfeitos, né? Mas tem algum potencial dado na criação, né? E esse potencial pode ser desenvolvido, né? E transformado assim ao longo do tempo, né? Então já tem aqui um tipo de pensamento que é longo tempo, de fato pode fazer mudanças assim nos seres vivos, né? Então Santo Agostinho também tinha um pensamento evolutivo. Bem, passando para a Idade Média, né? Então nas regiões onde se desenvolve o Islã, então aqui tem exemplo de dois filósofos do século IX, né? Os dois têm nome imenso, então eu vou me referir como assim com nomes abreviados como Al-Jaiz, né? Um deles, e o outro Ibn Miskawayh, Miskawayh, né? Miskawayh. Aí eu acho que é assim se lê, né? Porque já é transliterado do árabe. Então, o Al-Jaiz, né? Ele pensou que os efeitos do ambiente afetam as chances de sobrevivência de um animal, né? Então, de novo, assim, é um pensamento praticamente coerente com o darwinismo, né? E também descreveu a luta pela vida. Significa, tem uns traços que o Darwin, de fato, usou como fator importante, que é competição assim, entre os seres vivos pelos recursos, né? O Ibn Miskawayh, também no século IX, né, então falou sobre o desenvolvimento das espécies, né? Então ele pensa que as espécies de fato evoluíram gradualmente, né? Primeiro, assim, se desenvolveu da matéria para o vapor, né? Assim, o progresso da evolução. Sim, da matéria se evoluiu o vapor. Do vapor evoluiu para a água. Depois a água evoluiu em minerais. Aí depois em plantas e depois em animais. E no final aos primatas e ao ser humano, né? Então ela tem de fato alguma linha de evolução de matéria inanimada que depois passa para matéria viva, né? Mas no processo evolutivo que deveria também demorar um pouco, né? Do contrário, o cristianismo, né, não tinha muito a ver com esses pensamentos evolucionistas, né? Então, por exemplo, Abelardo e Tomás de Aquino, né? Então, combinaram o sistema de classificação do Aristóteles, né, que tinha aquela, como a gente pode ver aqui à direita, em cima de mim, aquela figura. Então, que existe um tipo de escala nature, né? Sim, escala da natureza,
ou seja, uma grande cadeia do ser, né? Então desenvolveram aquela cadeia do ser do Aristóteles, falando que na verdade assim hierarquicamente acima de tudo é o Deus, né? Depois assim vem os anjos, demônios, uh, estrelas, lua, né? Depois vem os reis, né, como nobres, superiores, depois nobres, normais, depois plebeus, depois se contam animais selvagens, né, porque são mais avançados do que os domésticos, que são logo em seguida. Depois vem as árvores, aí depois outras plantas, porque são menores, né, parecem mais simples. Depois das plantas, o que sobra são pedras, né? Ou seja, a matéria inanimada, que ainda é classificada como pedras preciosas, porque são mais perfeitos, né? Depois metais preciosos, né? Como ouro, cobre ou prata, né? E no final outros minerais como pedra qualquer, né? Então o Tomás de Aquino com o Abelardo, né, fizeram essa escala assim elaborada, misturando fato céu, terra, vida e matéria inanimada numa grande escala de séries, como eles falaram. Então esse não foi muito evolucionista. Bem, porém chegou o renascentismo. Se vocês lembram, assim, então, naquele tempo que o Pasteur refutou, ou Reggio, na verdade, começou a refutar ou questionar a geração espontânea, né? Então havia se desenvolvido o pensamento científico mais rigoroso, né? Ou seja, metodologia científica rigorosa. Foi justamente nesse século XVII, né? Então, de repente surgem vários tipos de pensadores que contribuem para o pensamento evolutivo. Então, o primeiro não é evolucionista. Esse Sir Matthew Hale era um fixista, né? Mas ele, para descrever a absurdidade dos opositores, né? Então ele inventou, na verdade, a palavra evolução, né? Do evolutio, né? Que significa desenrolar, como se fosse assim, desenrolar um rolo, né? Então, para vocês souberem também de onde vem o nome da evolução. Então, ela usou esse termo para justamente descrever que assim, as vibrações e colisões de átomos no vazio, né? Que não tinha intervenção divina, né? Que, na verdade, tinham formado sementes primordiais, né? Que foram os princípios imediatos, primitivos e produtivos de homem, animais, aves e peixes, citando ele, né? Então, ela de fato reúne informação dos opositores e fala que eles, na verdade, querem afirmar que assim, o mundo e a vida se desenrolou como um rolo, né? Dando origem à palavra evolução que a gente usa até hoje. Na verdade, foi assim, parecido como, por exemplo, a teoria do Big Bang, né? Também vem assim do Fred Hoyle, que era opositor dessa teoria. Aí queria de fato zoar, então falou que essa teoria do Big Bang, ou seja, teoria que tudo começou com uma singularidade que expandiu, né? Então eu falo, então foi um Big Bang, né? Assim, zoando. Aí ficou até hoje. Então, o Matthew Hale, na verdade, introduziu um termo que a gente usa justamente que no modo oposto dos pensamentos dele, tá?
Então também, ó, depois o Leibniz, né? Então ele inventou tal chamados mônades, né? Que seriam assim forças interiores que poderiam manter os germes de todas as coisas sempre poderem existir, né? E que continha princípios internos de desenvolvimento, né? Então, uh, na época tinha tal chamado método, assim, a ideia de transmutação, né, que é assim uma vida se mudava para outra, né? Então ele pensou que esses mônades são de fato responsáveis pela vasta série de metamorfoses para os seres vivos se tornar não, que o mundo se torna em formações geológicas, formas de vida, estendeu para psicologias e civilizações do presente, né? Que é já outro assunto hoje em dia. O Maupertuis, ou seja, eu não sei muito bem em francês, né? Então ela cunhava assim, que modificações naturais que ocorrerão durante a reprodução e se acumularem ao longo de muitas gerações, né, produzem raças e até novas espécies, né? Então esse a gente pode ver que também tem traço assim, que pode ser considerado como primórdio da seleção natural, né? Que é assim, as mudanças acumuladas através das gerações. Então é um pouco implícito, mas ele já fala da hereditariedade. O Lord Monobdo, né, Monbodo, desculpem, né, então também afirmava que não só o homem descendeu das primatas, mas que as criaturas todas, né, transformaram as suas características durante longos períodos de tempo, né? Então, esse é pensamento bem evolucionista, né? Que o tempo é necessário para a evolução ocorrer, né? Então, a transformação ocorreu pelos efeitos do seu ambiente, né? Falando em outras palavras do que está escrito. Então, esse é pensamento muito avançado, né, na época. O filósofo Immanuel Kant, né, que a gente conhece mais das outras áreas, né? Então, ele tinha aquela sua aventura audaz da razão, né? Então, mas nela ele já pensa que um ser orgânico se derivou de um outro ser orgânico, né? Então esse é de fato a favor de biogênese, né? E ainda fala que apesar que o outro ser é diferente, né? Então na verdade ele está falando assim indiretamente sobre possibilidade de especiação, né? Então ela fala que os animais aquáticos, né, se transformaram sim, ao longo do tempo, sim, aos poucos, né, em animais do pântano e depois de novo, depois de muitas gerações, se transformaram em seres terrestres. Então, esse de novo são assim pensamento bem evolutivo, né? Porque na verdade ser aquático não consegue viver na superfície seca, né? Ou se reproduzir, né? Até pode subir, mas reproduzir tem que voltar para a água, né? Então esse foi também avançado.
Por fim, nessa página tem mencionado também o Erasmus Darwin, né? O Erasmo era vovó do famoso Charles Darwin, tá? Então, mas ele também era naturalista. Aí ele já afirmava que todos os animais de sangue quente se originaram de um único filamento vivo, tá? Então aqui a gente pode ver já traços, sim, que fala que a evolução é divergente, né? Sim. Então, esse que foi adquirindo novas partes em resposta a estímulos, né? Esse indiretamente fala assim do ambiente, né? Porque quem estimula a ser vivo é justamente o ambiente. E continuou assim, cada rodada os melhoramentos foram herdados por gerações sucessivas. Então, esse também faz parte substancial do darwinismo, né? Do Charles Darwin, do neto dele. Mas ele já pensava que existe, na verdade, que parte das novas características pode ser herdada, né? Então, esse é muito avançado para a época. Bem, mais ou menos 100 anos depois, né, no início do século XIX, né, então chegaram esses famosos que a gente tem também abordado assim, o pensamento deles assim, numa das discussões dirigidas, né, sobre os fixistas e evolucionistas, né? Então, aqui tem mencionado o Conde de Buffon e o Lamarck, junto com um outro que na verdade influenciou um monte de gente, apesar que era mais cedo ainda, mas não cabia colocar no outro, tá? Que foi o Malthus, né? Que a maioria conhece mais da teologia, né? Como iniciador de uma linhagem de protestantes, né? Mas, assim, ele também pensava em sociedade, né? Hoje em dia a gente chamaria ele de sociólogo também, né? Então, já que o assunto é também abordado na discussão dirigida, eu vou falar só um pouquinho, né? Assim, as características principais dos pensamentos desses cientistas, né? Então, o Conde de Buffon pensou que, na verdade, a geração espontânea cria tal chamados arquetipos, né? Significa um padrão, assim, limitado, ou seja, com um número limitado, não, desculpem, que geração espontânea cria um número limitado de um ser vivo padrão, né? Como a gente poderia chamar de arquétipo, né? Então ele até afirmou pelas observações daquela época, né, que se formaram só 38 formas originais, né? Assim, os arquétipos, assim, os protótipos, seja, se vocês quiserem. Mas, assim, esse foi mais fixista, né? Mas, por outro lado, ele falou que as modificações provocadas pelos fatores ambientais, né, fizeram que se desenvolveram variantes desses protótipos ou arquétipos, né? Então, tipicamente falava que de um arquétipo felino, né, nos lugares diferentes e nas condições diferentes, ou se desenvolveu o gato, ou no outro lugar o tigre, ou no outro lugar, sei lá, o leão, e assim por diante, né? Que dependia do ambiente que variante se desenvolve. Esse tem um pingo assim, de diversificação, né? Então, porém, ela ainda achava que o arquétipo é baseado assim no tal chamados moldes internos, né? Como ela definia, que de fato limitavam
a quantidade de mudança, né? Então, tinha só uma variante daquele arquétipo, não era possível criar uma espécie totalmente diferente pelo Buffon. Lamarck pensava diferentemente, né? Então ele pensou que ele achava que a geração espontânea ocorre o tempo todo, né? Mas assim, o que se gera pela geração espontânea são organismos simples, né? Ele estava afetado por aquela grande escala dos seres. Então, e pelo aquele pensamento aristoteliano, né, que diz que assim, ser mais complexo é ser superior a um menos complexo, né, o mais simples. Então, ela pensava que, de fato, a geração espontânea cria seres simplesinhos que, ao longo do tempo, elas se transformam em seres mais e mais complexos. Então, pode ocorrer mudança, sim, para novas espécies, tá? Só que a mudança é linear, né? E já que essa geração espontânea ocorre, de fato, o tempo todo, né? Então a gente pode achar simultaneamente os organismos complexos e simples, né? Porque os complexos simplesmente se desenvolveram de uma geração espontânea muito antiga, né? E os seres simples foram criados pela geração espontânea mais recente. Tá? Então, mas ele, pelo menos, assim, ele falou, assim, o ambiente afetava o desenvolvimento das novas espécies, né, que foi evolucionista. O Malthus eu coloquei aqui porque, na verdade, ele afetou um monte de gente, incluindo esses dois em cima, né? E também os próprios, assim, Charles Darwin e o Wallace, né? Que desenvolveram, assim, a teoria científica aceita até hoje, né? Sobre a seleção natural que rege as coisas, assim, na evolução, tá? Por quê? Porque ele já tinha pensamento, assim, que ele tinha, na verdade, preocupação, né? Lá na Inglaterra, ele estava observando que a população tem potencial de crescer geometricamente, se não tiver alguma limitação. Enquanto, de fato, a capacidade de produção de alimentos significa, assim, hoje em dia, na teoria evolutiva, assim, os recursos, né, podem crescer só linearmente. Então, simplesmente não há recursos para todo mundo, né? E ela pensou no jeito, assim, então, se tiver mais e mais gente, e menos, assim, relativamente à produção de alimentos, né? Então, esse vai chegar a um desastre, porque, de fato, os trabalhadores vão precisar ter salário menor, né? Porque o dinheiro não cresce assim, no modo como cresce a população humana. Ou teria que ter algum tipo de regulador, né? Se o alimento não basta, então vai ter uma escassez severa dele, vai acontecer fome e vai aumentar a morte das pessoas, né? A não ser que entra em vigor algum outro regulador, como, por exemplo, predadores, que não é questão exatamente dos humanos, né, mas é questão dos outros animais, ou doenças tipo pestes e tal, né? Ou, assim, na sociedade humana, as guerras, né? Não é, na verdade, até só na sociedade humana que ocorrem as guerras, né? Formigas, chimpanzés, então podem travar guerras muito, muito severas. Então, ele pensou, na verdade, que esse é, assim, o que Darwin e Wallace consideravam, assim, no desenvolvimento, assim, da teoria evolutiva deles, né, que, na verdade, assim, a população cresce mais rápido do que os recursos
então ela deveria ficar, na verdade, estável, né? Porque assim os indivíduos têm que competir pelos recursos que são limitados, né? Então essa foi a contribuição muito grande do Malthus. Bem, assim chegamos finalmente aos dois, né? Assim, ao Charles Darwin e ao Alfred Russel Wallace. Ali, coisa interessante, né? Darwin, assim, fez estudo praticamente 50 anos, né? Assim, não, 30 anos, né? Que estava viajando, assim, naquele navio Beagle, em vários lugares, assim, na América do Sul, nas Azores e tal. Fez várias viagens, e lá ele, assim, anotou, assim, um monte de observações que depois, de fato, ainda confirmava naquela casa dele, assim, com plantas e no campo, assim, com os animais, mas temia que ele era super rigoroso, né? Então temia que poderia ter algum refutamento assim da teoria dele por causas religiosas que na época eram assim muito fortes, né? Então ele assim demorava muito para tiver uma teoria completa. E durante essas décadas ele observou, né, que espécies não são imutáveis, né? Primeiro. E que se transformam assim, uma espécie para outra via divergência e ramificação, né? Ela fez naquele ensaio dele, ela fez na verdade só uma única figura, que é justamente assim a árvore ramificada assim das espécies, né? Então aí que afetado por Malthus, né, pensou que assim as populações, primeiro, assim, eles crescem exponencialmente, e os recursos são mais e mais escassos por causa da diferença do crescimento, né? Porém, ele também pensou que assim os seres vivos assim de uma população são variáveis, né, que não são iguais, tá? Então, o ambiente, de fato, testa quem tem propriedades assim, naquela variação melhores para sobreviver à mudança de algumas condições, né? Então, esse, na verdade, é conhecido hoje como seleção natural, né? Também, assim, afirmou que o sucesso de uma população depende da taxa de reprodução limitada pela competição, né, por recursos, tá? Então, taxa de assim, reprodução assim, com sucesso, né? A prole tem que sobreviver, tá? Então, junto com aquela assim, variabilidade, né? Quem tem por acaso assim, umas características mais favoráveis, né? Ou seja, como a gente define, mais bem adaptado à situação, elas têm uma maior chance de sobrevida, né? Então, assim, esse é o princípio da evolução, sim, que ela propôs. A gente vai ter uma aula inteira sobre os mecanismos de evolução darwiniana, né? Então eu não preciso entrar em muitos detalhes. Diferentemente do Darwin, o Wallace, né? Ele desde o começo estava suspeitando que ocorre transmutação de espécies, né? A transmutação foi a palavra daquela época. Então, por causa dos ambientes diferentes, leva a um padrão ramificado da evolução, né? Então, o mesmo pensamento como o Darwin, né? Então, ele elaborou um ensaio, né, sobre que todas as espécies se originam com uma semelhança próxima
a de uma espécie já existente. Tá? Então, praticamente fez a mesma coisa como o Darwin, só que não demorou tanto. Só que o que aconteceu? Ele conhecia Darwin, ele não conhecia o trabalho dele, né? Porque Darwin estava fazendo tudo em segredo para expor quando tiver absoluta certeza que não será refutado. O Wallace não. O Wallace fez um ensaio, conhecia o naturalista Darwin, então mandou para ele o ensaio perguntando: essa coisa é boa? O que você acha? Nossa, o Darwin ficou horrorizado, né? Até falou, como aqui estou escrevendo em preto, toda a minha originalidade será esmagada, né? Ficou apavorado. O Wallace também pediu se ele poderia enviar esse ensaio também a um outro naturalista que se chamava Charles Lyell, que era amigo dos dois, né? Então, o Darwin, de fato desesperado, falou com Lyell. E Lyell, assim, junto com mais um amigo deles, dos dois, né? O Hooker. Então eles resolveram o problema, porque, assim, o Darwin era muito honesto, né? Então ele não queria, assim, perder a originalidade, mas também não queria, assim, prejudicar o Wallace, né? Porque ele, na verdade, chegou com a mesma coisa no mesmo tempo. Então, já que eles não conheciam o trabalho, ou sei lá, o Wallace não conhecia o trabalho do Darwin, então foi independente. Então, o Lyell e o Hooker resolveram isso, de fato, fazendo organizando uma apresentação simultânea dos dois, né? Assim, ou seja, no mesmo dia foi apresentando por os dois a teoria das espécies, como eles desenvolveram, né? Então ninguém perdeu, assim, não prioridade, como se chama, assim, a originalidade, assim, do pensamento, né? Porque foi exposto, assim, em duas palestras, assim, no mesmo dia. Então, a partir disso, tinha alguns problemas, né? A gente conhece, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, mas a partir disso a gente tem uma nova teoria evolutiva, né? Que a gente ainda vai desenvolver nas próximas aulas. Tá bom? Então, esse foi sobre a história do pensamento evolutivo, sobre a origem da vida e sobre a evolução da vida. Então, eu vou terminar por aqui e nós vamos ver na próxima aula. Tchau, até a próxima.